usar para ela. Eu morei em muitos lugares, morei em vários lugares do Brasil. Eu tinha uma coisa que alguém pode. Eu morei em São Paulo, morei em Mato Grosso, morei no Rio, morei. Vários lugares que eu tive, coisas para todas, com 20 anos eu conhecia para todas. Era bem puxeiro, estava dormindo, falava para cá. E também isso ficou guardado. Quando eu voltei a escrever, uma coisa que aconteceu que eu voltei a viajar. Voltei a buscar lugares, a conhecer coisas. Então eu fui lá atrás e retomei a minha caminhada, que talvez tivesse começado no tempo certo, se eu tivesse feito essa lá, quando eu tinha 20 anos, talvez tivesse avançado no carro. Mas não lembro. O tempo, cara. Então hoje é muito, a rede social também. Eu também estou estudando toda a escola de ensino médio, ensino regular. E como os adolescentes são pressionados pelas redes sociais. Parece que todo mundo é feliz, só eu sou errado. Na verdade, todo mundo é mentira. Todo mundo põe a sua cara feliz e depois vai estar ruim, que está apertado, está sem grana, que está com barriga, só vai pôr tudo. Não é bom. E não é isso. Então todo mundo se ilude um pouco. E aí a questão, esses que são mais novos, é isso. Aí tem que dar certo, tem que ser, não é assim. Por isso que as pessoas buscam atalhos na vida. E não tem atalho, não existe atalho. Não existe caminho curto para chegar longe. Se eu vou chegar longe, tem que caminhar bastante. E assim funciona. E aí eu voltei a escrever. E em 2017, eu voltei a escrever. Mostrei um amigo que tinha vários escritos e ele disse, cara, eu tenho vários livros, tem várias coisas. E aí eu publiquei esse livro, Escolhas do Amor do Tempo. E qualquer um pode escrever, qualquer um que tem uma história para contar pode escrever. Porque está cheio de pessoas querendo saber as boas histórias. E aí eu escrevi esse livro que conta a história do cara. Ele é mineiro, eu morei em Minas. E ele conta a história de que ele era um pobre do interior de Minas. E ele resolve, com a família de vários irmãos, a mãe morreu, o irmão mais velho que cuidava dele morreu, e ele resolveu ir embora para São Paulo. Ele morava no sul de Minas, que é mais perto de São Paulo que de Belo Horizonte. E aí ele foi para São Paulo começar a vida, foi lá, estudou, bom emprego, seguiu estudando, virou um advogado e tal. Então, e aí ele faz várias histórias da escolha do amor dele, fala um pouco, eu estava falando isso, porque na medida que ele escolhe alguém que conhece alguém, uma mulher que se apaixona, todas as 3 mulheres que se apaixonou na vida, todas influenciaram as escolhas dele. Todas de alguma forma contribuíram para ele avançar ou não. Então as escolhas as escolhas são sempre, muitas vezes, influenciadas pelas pessoas que estão perto de nós, pelas pessoas que nós confiamos, que nós acreditamos, que nós amamos, e ela então mostra um pouco isso, e mostra essa história, que é uma história vencedora dele. Ele faz toda a trajetória de Minas, aí de Minas ele vai para São Paulo, depois de São Paulo ele volta para o Rio, do Rio para Porto Alegre, e todos os meus personagens eles têm essa mobilidade. Esse livro eu lancei na Feira do Porto Alegre em 2017, depois lancei no Salão Operacional do Rio, e depois lancei em vários lugares do país. Ele tem em todas as cidades, em todos os estados do país, para esse livro dele. Aí depois eu fiz uma coisa mais ousada. Eu comecei a trabalhar nesse livro, Cabeça, Corpo e Alma, que é um livro que fala de aventuras, mas até no meu pedaço também não tem jeito. Eu acho um pouco do meu espírito, eu estava com os personagens. E um escritor peruano chamado Mário Vargas Llosa, ele disse o seguinte: escrever um livro é como fazer um striptease ao contrário. Por quê? Porque quando a pessoa faz striptease normal, ela está vestida e vai se vestir, né? É assim que funciona. Quando se escreve um livro, a pessoa está vestida, e ela vai se vestindo. No final, ninguém percebe que talvez tenha coisas dele ali, talvez tenha sentimentos, emoções, sonhos do próprio escritor. Então, nem ele vai reconhecer ele, mas tem, entendeu? Então, um pouco isso. E esse livro começa com uma coisa bem interessante.
E aí, como eu falei, eu gosto de lugares, eu gosto de terceiro lugar. Então, o livro começa subindo a montanha mais alta da África, chamou Kilimanjaro, vocês ouviram falar do Kilimanjaro. E aí, são dois personagens, um é brasileiro e o outro é um americano. E o personagem brasileiro é o aventureiro, ou é um empresário, no sentido de dar problemas sérios de saúde. Mas só o primeiro ponto aqui. Ele começa assim: a caminho do topo da montanha, tudo lhe parecia extremamente familiar, embora nunca tivesse pisado ali antes. Vira 1000 vezes em sua imaginação os animais que povoavam sua infância: elefantes, girafas, zebras, pastando como se fossem ovelhas e vacas. O alaranjado do amanhecer emoldurava o branco das nuvens, como um delicado alaranjado do amanhecer emoldurava o branco das nuvens. Como um delicado cobertor de algodão cobriam até a metade do Kilimanjaro, que repousava ao fundo, imponente e tranquilo. A neve do cume fazia-o parecer um ancião, que desde sempre estivera ali a velar pela África. O cheiro dos arbustos e das árvores, ainda úmidos por orvalho, enche seus pulmões com um frescor primitivo e revigorante, enquanto a fila de mochileiros e guias segue na longa trilha no esbugalhar de torrões de terra sob os pés, acompanhados às vezes do som dos estalos de pequenos galhos que roçam as pernas no primeiro dia do frio. O rio começa escalando essa montanha, e a montanha realmente do Kilimanjaro é a montanha maior da África. E ele é um aventureiro, viajando por vários lugares. E eu vou falar um pouco, mas depois eu vou soltar alguns vídeos para vocês. E o outro cara, o outro ponta dessa história é um americano super rico. Super rico. E eles acabam se cruzando porque surge um transplante. E aí os dois se juntam nesse transplante. Um vai passar uma coisa para o outro. Então, são histórias bem diferentes, mas que consegui construir algo que ficou bem interessante. E eu fui premiado em 2021, eu recebi o prêmio da melhor romance em 2021 e recebi um prêmio lá do Papagaio da Paz, lá do Atlético Michael, sabe? Eu recebi um prêmio lá dentro da festa, um jantar, um champanhe, fui premiado lá. Então, quando eu falo para vocês que as escolhas da gente é engraçado, porque a vida vai costurando esse novelo de coisas que a gente faz, e acerta e erra, mas é para dar certo, é para dar certo, se a gente seguir em frente, não pode parar. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: se tu parar e ficar jogando videogame 10 anos, tu vai ficar desligado. Tu pode jogar videogame, tu pode estudar, tu pode trabalhar, tu pode fazer a vida. Porque assim a gente se movimentando, a vida também se movimenta. Se eu ficar parado, a vida fica parada. Então eu preciso me movimentar. Eu sei que é trabalhoso, eu sempre estudei de noite e também de dia. Eu não lembro vocês, mas todos sabem isso, é assim mesmo, sabe? Mas eu estou me movimentando. Eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades. Aí eu comecei mais tarde. Tudo bem comecei a escrever mais tarde. Eu devia ter começado a escrever lá, quando eu tinha tudo. Mas foi a vida que escolheu assim, né? Então eu comecei mais tarde. Depois eu escrevi esse livro aqui. Esse livro não tem mais, esse aqui é o único que eu tenho, porque ele está esgotado, vai ser lançado no ano que vem, a segunda edição. Se algum chimarrão com diabo. Na realidade, esse livro tem uma história muito louca, sabe? E eu escrevi isso aqui na pandemia. E na pandemia, como parece estava alocado, eu lembro que dia 19 de março de 2020, a gente estava na escola e veio uma ordem da Secretaria de Educação para fechar os colégios e mandamos embora. E eu achava que, como todo mundo, que ia durar uma semana, 2 meses. Durou 2 anos praticamente. E aí eu estava em casa, surtado, do lado todo. E a minha mulher disse: pá, mas escreveu um livro, não escrevi, está pronto, só falta sair. E eu escrevi outro, mesmo, podia escrever outro. E sentei, pegava um café, ou um vinho, às vezes, sentava na cozinha e comecei a escrever. E esse não, porque o livro saiu tão rápido, o livro, então, os livros que as pessoas mais elogiam, porque é uma história muito louca, não é uma coisa. Ele mostra que também fala das coisas. Aqui o personagem bem velho, está fazendo 65 anos, e quando ele está fazendo 65 anos, ele começa a lembrar da vida dele das coisas que ele deixou de fazer com a casa.
tinha um sonho, ele sonhou, aliás, ele sonhou naquela noite que ele tomou uma decisão muito ruim, muito negativa, que ele estava destruído. Ele lembrou que ele tinha sonhado com o diabo naquela noite. E que o diabo tinha feito uma proposta para ele. E aí ele lembrou que ele morava numa cidadezinha, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá